No próximo capítulo da novela Três Graças, Leonardo se arrepende de se reaproximar de Viviane. O arrependimento chega como uma ressaca moral. Ele percebe que, ao tentar reparar o passado, reacendeu sentimentos que não consegue controlar e que agora o deixam vulnerável. O rapaz passa o dia inquieto, revivendo cada palavra dita, cada olhar trocado, como se tivesse aberto uma porta que jamais deveria ter encostado. Enquanto isso, Gerluce e Paulinho ficam encantados com a casa de praia, admirando cada detalhe como dois adolescentes redescobrindo a liberdade. O riso solto deles ecoa pelos corredores, e é justamente esse clima leve que os impede de notar a presença do enfermeiro Diniz, carregando uma pessoa em uma cadeira de rodas, atravessando discretamente a varanda como uma sombra que não deveria estar ali. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Arminda reage quando Zenilda fala dos boatos sobre a ineficácia dos remédios. Ela sente o sangue ferver, tentando disfarçar o incômodo com um sorriso forçado, mas seus dedos trêmulos entregam o medo de que a verdade esteja finalmente escapando pelas frestas que ela não consegue mais tapar. Samira fala para Lena não exagerar na barriga falsa de grávida, alertando-a de que qualquer deslize pode colocar o plano das duas a perder. Lena revira os olhos, mas obedece, ajustando o enchimento com irritação silenciosa. Cláudia se agita ao ouvir a voz de Gerluce, mas a cuidadora não percebe. O coração da espiã dispara, como se cada sílaba reconhecida fosse um chamado para o passado que ela tenta esconder. Assim que fica sozinha, Cláudia liga para um homem misterioso, avisando com voz baixa e urgente que viu Gerluce e que isso pode mudar tudo. Xênica sente que Samira sabe mais coisas a respeito da fundação do que admite e começa a juntar peças soltas que antes não faziam sentido. A percepção inquieta abre uma nova trilha de desconfiança. Gerluce e Paulinho saem da praia para ficar juntos na casa, sem imaginar que, enquanto celebram essa paz rara, forças ocultas se movem ao redor deles, preparando o próximo golpe. Joelle faz exigência para entregar seu bebê a Samira e salva a vida de Lígia. Joelle vai se transformar no epicentro de um vendaval emocional que deixará a chacrinha inteira em alerta. A adolescente, já pressionada pelo acordo sombrio feito com Samira, finalmente enxergará que o buraco é ainda mais profundo quando descobre que Lígia voltou a passar mal por causa da falta do remédio caríssimo que mantém sua saúde minimamente estável. A gota d'água acontece ao amanhecer, quando Joelle desce para preparar o café e encontra o frasco vazio largado na pia. A etiqueta, já amarelada pelo tempo, denuncia que o medicamento venceu há 2 semanas. A adolescente sente o estômago revirar. A avó, sempre orgulhosa, havia jurado que ainda tinha doses sobrando. Agora fica claro que ela estava escondendo a verdade para não preocupar ninguém. Diante dessa revelação, Joelle perde o chão. A mente dispara, a respiração falha, mas é ali que brota uma centelha de coragem quase feroz. Em segundos, ela percebe que, se não agir rápido, pode perder a única pessoa que realmente a amou desde o berço. E num impulso que mistura pânico com determinação, pega o celular e liga para Samira. O tom é duro, direto, sem margem para negociação. A gente precisa conversar. Hoje, agora, onde você quiser. Samira tenta desconversar, diz que está ocupada, inventa uma reunião, fala que está saindo para uma degustação importante. Mas Joelle corta sem hesitar. É sobre o bebê. E sobre o acordo. É o suficiente para a vilã aparecer em 10 minutos. A conversa acontece numa lanchonete pequena da chacrinha, ainda cheirando a óleo quente e pão na chapa. Samira chega de óculos escuros, reclamando do calor e do atraso do motorista, exibindo o mau humor típico de quem acredita estar acima de todos. Movimento fraco, poucas testemunhas. Cenário perfeito para chantagens e exigências. Joelle não perde tempo. Olha nos olhos dela firme, sem piscar. Quero 3 frascos do remédio da minha avó entregues todos os meses, sem falta.
E isso agora faz parte do pagamento pelo bebê. Samira arregala os olhos, surpresa com a ousadia da menina. Você enlouqueceu? Esse remédio custa mais caro que muita joia que eu tenho no meu cofre. Então trate como se fosse uma joia, porque sem ele, minha avó morre. E se minha avó morrer, adeus acordo. A vilã tenta rir, mas o sorriso sai curto, trincado. Joelle continua. E mais, ninguém pode saber que veio de você. Nem Gerluce, nem Viviane, nem Samira do futuro tentando limpar a própria barra. A chefe, irritada, responde. Eu não faço caridade. Não é caridade. É parte do preço. Você quer o bebê ou não quer? A tensão pesa no ar como tempestade prestes a desabar. Samira aperta as mãos, respira fundo, tenta recuperar o controle da situação, mas percebe que Joelle, antes tão manipulável, agora é outra pessoa. Alguém com fogo nos olhos e um propósito imbatível: salvar Lígia a qualquer custo. Enquanto isso, na humilde casa da chacrinha, Lígia tenta disfarçar a debilidade crescente. Sente tonturas, náuseas, lapsos de memória, mas insiste em varrer o quintal como se pudesse afastar a preocupação com cada empurrão da vassoura. Gerluce percebe algo errado e tenta conversar, mas a mãe desconversa. É só cansaço, minha filha. Você já tem tanta coisa para resolver. Mas o mal-estar aumenta. A mulher escora-se na parede, respira fundo, força um sorriso. O esforço é visível, e mesmo assim ela se mantém calada, torcendo para que ninguém descubra que está há dias sem remédio. Viviane, ao chegar depois do expediente, percebe que algo está estranho. Dona Lígia, a senhora tomou sua medicação hoje? Tomei sim, menina. Mente com a voz trêmula. A cuidadora desconfia, mas o telefone toca e ela precisa sair para atender ao chamado urgente de Gerluce, que acabou de receber uma cobrança absurda no cartão. E claro, culpa-se secretamente por não conseguir sustentar a família como gostaria. Na lanchonete, Samira tenta inverter o jogo. Você acha mesmo que pode me exigir alguma coisa, garota? Eu estou te dando uma oportunidade que ninguém na sua situação teria. A oportunidade é sua, Samira, não minha. Eu tenho algo que você quer desesperadamente. A vilã tenta bancar a superior, mas a verdade é outra. Ela precisa desse bebê, precisa mais do que admite. Precisa porque quer agradar Lena, quer se exibir para a fundação, quer consolidar poder, quer alimentar um segredo obscuro que ainda está escondido nos bastidores da trama. Joelle percebe a hesitação e avança. Ou você garante os remédios da minha avó mensalmente, ou o acordo acaba aqui. E aí você explica para Lena por que ficou de mãos abanando. O golpe é certeiro. Lena está cada vez mais desconfiada, cada vez mais pressionando Samira para garantir logo o bebê, cada vez mais impaciente com a demora. Samira percebe que está encurralada. Não pode perder a negociação agora. Não pode permitir que a adolescente a ameace. Não pode permitir que Lena descubra qualquer falha no plano. Tá bom, ela diz, baixinho, raivosa. Eu mando entregar os remédios. Mas você não manda em mim, menina. Eu não quero mandar. Eu quero que minha avó viva. A frase ecoa com força. Derruba qualquer tentativa de arrogância. Expõe a vulnerabilidade de Joelle, mas também sua coragem. Uma coragem que ninguém imaginava que ela possuísse. Enquanto o novo arranjo é selado ali, entre uma coxinha ressecada e um copo de refrigerante quente, a trama se expande em outras frentes. Gerluce, atolada em contas, tenta esconder da filha que não tem mais como pagar pela água, pela luz e muito menos pelo remédio da mãe. Xênica, que está sempre farejando segredos, percebe o clima pesado na casa e comenta com Zenilda que alguma coisa está fora do lugar naquele lar. A adolescente, depois do encontro com Samira, volta para casa sentindo o peso do mundo nos ombros. Sabe que entrou num jogo perigoso, muito mais perigoso do que imaginava. Sabe que Samira não é mulher de aceitar humilhação sem devolver em dobro. Sabe que está cutucando uma cobra venenosa com vara curta, mas também sabe que não tem escolha. Eu faço o que for preciso, ela murmura, olhando para o frasco vazio sobre a mesa.
Ele fará. A conversa entre Joely e Samira termina com a chefe saindo da lanchonete praticamente cuspindo fogo. No estacionamento, ela arranca os óculos escuros, respira fundo e tenta se recompor, mas sua expressão denuncia o que sente: ódio, humilhação e uma inquietação que ela não consegue controlar. A vilã percebe que perdeu terreno para uma adolescente, e isso a devora por dentro. Cada passo até o carro parece arrastar uma sombra perigosa, como se um plano silencioso começasse a se formar ali, exatamente naquele instante. Do lado de dentro, Joely permanece sentada por alguns segundos, encarando a mesa vazia. O refrigerante sem gás, o guardanapo amassado, o cheiro de fritura impregnado, tudo se mistura a uma sensação sufocante de medo e dever. Ela sabe que mexeu com alguém capaz de qualquer coisa. E sabe que, a partir dali, cada movimento seu terá que ser calculado com precisão cirúrgica. Quando chega em casa, encontra Lígia adormecida no sofá, o rosto pálido, o ar cansado de quem luta silenciosamente para não preocupar ninguém. Joely se aproxima devagar, ajeita a manta sobre ela e toca a mão fria da avó. Nesse toque, algo dentro da garota endurece. É como se uma barreira invisível se quebrasse. E, de repente, ela entende que não há mais volta. O acordo com Samira deixou de ser apenas um caminho de sobrevivência. Agora, é uma guerra. Apaixonado e completamente fora do eixo, Leonardo vai procurar Viviane pela terceira vez. E dessa vez, o playboy simplesmente não conseguirá mais conter o turbilhão de sentimentos que vem tentando esconder de si mesmo. O loiro, que até então vinha se esquivando de lidar com o próprio preconceito, o próprio ego e o próprio medo, acabará explodindo num gesto impensado, que mudará para sempre a relação entre ele e a farmacêutica. Nos próximos capítulos, o público verá Leonardo perder o controle, tascar um beijo arrebatado em Viviane e logo em seguida entrar em espiral emocional, atribuindo tudo a um feitiço. Tudo começa quando Zenilda, inquieta e desconfiada com os boatos sobre a ineficácia dos medicamentos distribuídos pela Fundação Ferretti, decide ir pessoalmente até a farmácia para conversar com Viviane. A matriarca surge cheia de cautela, tentando não demonstrar a própria insegurança, mas a conversa entre as duas acaba sendo mais longa do que o esperado. Viviane tenta tranquilizá-la, explica o que sabe, o que não sabe, e mantém compostura mesmo quando percebe que Zenilda está claramente avaliando cada palavra, cada gesto, cada silêncio seu. A tensão entre mãe de empresário e profissional envolvida num possível escândalo rende um encontro carregado que deixa ambas reflexivas. Quando volta para casa, Zenilda comenta casualmente que conheceu a tal da Viviane. Isso é tudo o que Leonardo precisa para entrar em curto-circuito emocional. O jovem empalidece, perde o fôlego e sente o chão abrir debaixo dos pés. Para ele, é óbvio que Viviane deve ter contado algo, qualquer coisa, que possa expor suas fragilidades. Tomado por paranoia, o playboy dispara perguntas, atropela a mãe, inventa diálogos que não existiram e só não faz um escândalo maior porque Zenilda se irrita e manda o filho criar juízo. Mas já é tarde. Dentro de Leonardo, o pânico já virou fúria. O medo já virou ressentimento e o ressentimento já virou impulso. Sem pensar duas vezes, ele pega o carro e segue para a chacrinha, decidido a tirar satisfações. A condução é caótica, quase imprudente, e Leonardo chega ao local acelerado, suado, transtornado. A cena se monta com perfeição. Viviane está fechando a farmácia improvisada que atende a comunidade quando ele surge, batendo a porta com força. "O que foi que você andou falando para minha mãe? Não brinca comigo, Viviane. Você não tinha o direito de ir atrás dela." Esbraveja ele, aproximando-se como se fosse um fiscal da própria dor. Viviane nem tem tempo de respirar. Ela apenas franze o senho, ergue o queixo, encara a tempestade que se aproxima e tenta manter a calma. "Eu não fui atrás de ninguém, rapaz.
Ela que me procurou, responde firme. Mas Leonardo não quer explicação. Ele quer um culpado para o que sente. Veio te perguntar alguma coisa sobre mim? O que você falou para ela? Insiste, a voz trêmula, os olhos arregalados. Se enxerga, Leonardo. Nem tudo é sobre você. A sua mãe veio por outro motivo. Você não é o centro do mundo. E é aí que algo dentro dele se quebra. Um botão interno, um trauma antigo, uma frustração acumulada. O que quer que seja, acende. De repente, Leonardo agarra Viviane pelos braços com força, com desespero, com medo de perder o controle, ironicamente enquanto já o perdeu. Você todinha não passa de uma mentira! Grita ele num ataque desesperado de autoproteção emocional, atingindo a única pessoa que poderia ajudá-lo a se entender. Viviane, mesmo assustada, não baixa a cabeça. Eu sou inteirinha de verdade. Sou quem nasci para ser. E é isso que te deixa tão perturbado, não é? O silêncio que se segue é quase físico. Um barulho que comprime o peito. Os dois respiram fundo, sem saber quem vai ceder primeiro. E é Leonardo quem explode. Num gesto rápido, inconsequente, incendiado por desejo e negação, ele puxa Viviane e beija ela com força. Um beijo bruto, urgente, que nasce do medo e do encanto, do preconceito e da atração proibida. Viviane, chocada, demora um segundo para reagir. Quando finalmente se afasta, Leonardo dá um passo para trás, passa a mão na boca, encara os próprios dedos como se não acreditasse no que fez. Olha o que eu fiz. O que você fez comigo? Diz, confuso, enojado de si mesmo, tentando culpar qualquer coisa que não seja o próprio coração. Viviane percebe na hora. Ele está entrando em surto. Ela respira fundo e tenta conter a explosão. Mas Leonardo não deixa. Eu sou um infeliz, um desgraçado, um doente, mas a culpa é sua. Eu não era assim. O que é que você fez, me diz? Foi feitiço seu? Bruxaria? Magia negra? A farmacêutica leva um susto real. O delírio dele é intenso demais, perigoso demais, carregado de dor e ignorância. Mas ela escolhe a única resposta sensata possível naquele momento. Léo, vai para casa. Vai. Segura tua onda, me esquece, apaga tudo. Os dois ficam frente a frente, imersos num silêncio grosso como névoa. Nenhum dos dois respira direito. Nenhum dos dois entende o que está sentindo. O futuro deles muda ali, mesmo que nenhum esteja pronto para admitir. Por fim, Leonardo recua. Primeiro um passo, depois outro. Ele olha para Viviane como se estivesse olhando para um espelho que revela demais. Em seguida, entra no carro e desaparece pela estrada, acelerando como quem foge do próprio peito. Após a fuga desesperada de Leonardo, Viviane permanece alguns segundos paralisada, respirando fundo, tentando compreender o que acabou de acontecer. O beijo ainda queima na boca, não pelo afeto, mas pelo caos. O medo ainda trêmula no peito, não por ele, mas pela intensidade desequilibrada daquele encontro. E acima de tudo, a tristeza pesa, porque ela sabe, com amarga clareza, que o problema não é ela. É ele. É tudo o que ele não sabe lidar. Tudo o que ele se recusa a encarar. Viviane fecha a porta da farmácia da chacrinha com as mãos trêmulas. Encosta a testa na madeira e solta um suspiro longo. Não era para ser assim. Murmura, como se falasse com alguém invisível. Com alguém que, no fundo, ela gostaria que existisse. O Leonardo que ela viu antes de tudo. Antes do preconceito, antes do medo, antes da tempestade. Mas a noite está só começando. Enquanto isso, Leonardo dirige como se estivesse fugindo de um incêndio. Os dedos apertam o volante até quase rasgar a capa de couro. O choque do beijo se mistura com vergonha, culpa, ódio, paixão e a eterna sensação de ser um eterno menino mimado que nunca aprendeu a lidar com sentimentos verdadeiros. No banco do carona, o celular vibra. É uma mensagem de Zenilda. Filho, onde você está?
Precisamos conversar sobre o que eu vi hoje. Leonardo ignora, acelera mais. Está encharcado de suor. Os olhos marejam, mas ele pisca várias vezes para não permitir que a lágrima caia. Ele se recusa. Ele não chora. Não hoje. Foi feitiço. Só pode ter sido. Repete para si mesmo, ecoando o desespero. Mas por trás da frase que ele tenta acreditar, uma verdade silenciosa se instala. Ele está apaixonado pela única pessoa que não sabe amar sem ferir. De volta à chacrinha, Gerluce aparece ao ver Viviane baqueada, algo na expressão da amiga a alerta. Vivi, o que houve? Você tá pálida. Viviane tenta fugir, hesita, respira, mas não consegue esconder. O Leonardo veio aqui. Gerluce arregala os olhos. Ela já sabe que esse nome traz tempestade. O que esse doido aprontou agora? Viviane hesita por um segundo antes de admitir. Ele me beijou. Gerluce fica muda. Não pisca. Não respira. Depois de alguns segundos, explode. Ele fez o quê? Esse menino tá pedindo para levar uns tapas. O que viria depois deixaria qualquer morador da chacrinha arrepiado. Viviane relata tudo. O surto, a acusação, o beijo, a forma como ele limpou a boca depois e, claro, a frase que mais a machucou. Foi feitiço seu. Gerluce, furiosa, abraça a amiga. Eu juro que, se esse rapaz meter o pé aqui de novo para te ofender, eu mesma arrasto ele pelos cabelos de volta para a mansão da mãe dele. Viviane fecha os olhos, tentando não chorar. Ela não quer ser vista como vítima, nunca quis, mas está cansada. Horas depois, quando Leonardo finalmente retorna para casa destruído, Zenilda o espera na sala. Mas ele entra pela lateral e vai direto para o quarto, evitando qualquer contato. Trancado no quarto, Leonardo chuta a cama, derruba a luminária, joga a jaqueta longe. Ele não entende o que sente. Não sabe como lidar. Não sabe se ama, se odeia, se teme, se deseja. E cada vez que fecha os olhos, o beijo volta. E a culpa volta. E o medo volta. Ele mergulha a cabeça na pia. Joga água gelada no rosto. Encara o próprio reflexo no espelho. Eu não posso querer ela. Eu não posso. Ela. Mas as palavras morrem na garganta, porque no fundo ele quer. E esse é o problema. Arminda é desmascarada por seus crimes, mas finge ser louca para escapar da cadeia. A derrocada de Arminda virá como uma avalanche prestes a engolir tudo o que ela construiu ao longo dos anos. E, principalmente, tudo o que ela destruiu. A vilã, acostumada a manipular, mentir, chantagear e passar por cima de qualquer pessoa que ousasse atravessar seu caminho, finalmente verá o cerco se fechar. E o que parecia impossível para muitos moradores da cidade, ver Arminda exposta diante de todos, se tornará uma realidade chocante, que vai abalar a cidade inteira. A grande virada começa no momento mais improvável. Do nada, quando todos acreditavam que Rogério estava morto, desaparecido, enterrado ou, no mínimo, totalmente incapaz de retornar à vida pública, ele reaparece. E não é de forma discreta, silenciosa ou nos bastidores. Rogério surge exatamente onde Arminda menos esperava, no palco de um evento oficial da Fundação Ferretti, diante da elite local, da imprensa e das mesmas pessoas que ela manipulava há anos. A plateia congela, câmeras viram, murmúrios viram gritos, e Arminda, que estava prestes a discursar, fica petrificada, como se tivesse visto um fantasma materializado bem diante dela. A expressão de Arminda muda em segundos. Primeiro o choque, depois a ira e finalmente o medo. Ela tenta manter a pose, o controle que sempre teve, mas o impacto da presença dele desmonta seu teatro. Rogério, apoiado por segurança e por testemunhas que jamais tiveram coragem de falar antes, sobe ao palco e interrompe o evento. É nesse momento que ele revela tudo.
A tentativa de assassinato, os remédios adulterados, os documentos falsificados, o dinheiro desviado e até mesmo o envolvimento de Arminda na trama de Ferretti. As palavras dele caem como bombas. Jornalistas se atropelam para filmar. A plateia se levanta em choque. Alguns aplaudem, outros gritam frases de indignação. O caos toma conta da sala. Arminda, sentindo que perdeu o controle total da situação, algo que ela jamais pensou ser possível, tenta reagir. Ela argumenta, grita, acusa Rogério de mentir, tenta apontá-lo como um farsante, mas desta vez, ninguém acredita nela. Desta vez, os sussurros não a obedecem, eles a condenam. A polícia, que já acompanhava discretamente o evento graças às novas denúncias, entra no salão com mandados de prisão nas mãos. É o fim imediato do império de Arminda. Algemada diante de todos, ela perde a postura, perde a altivez, perde o olhar frio que sempre a caracterizou. Rogério apenas observa, firme, seguro, mas ainda abalado pela revelação pública. O clima é tenso. Um silêncio denso domina o local quando os policiais levam Arminda para fora, enquanto as câmeras capturam cada segundo. Mas se tem uma coisa que Arminda jamais faria, seria aceitar a derrota. Ainda no camburão, ela começa a arquitetar uma última saída desesperada. Algo que, na mente doentia dela, poderia salvá-la da prisão definitiva. Ela lembra das palavras de Ferretti, de situações do passado, de brechas jurídicas. E é ali, naquele deslocamento até a delegacia, que ela decide. Vai fingir estar louca. Vai, mais uma vez, tentar manipular o sistema. Vai se fazer de vítima da própria mente, esperando que assim possa ser transferida para uma clínica psiquiátrica em vez de uma penitenciária. Nos capítulos seguintes, Arminda iniciará um espetáculo grotesco, crises falsas, comportamento errático, olhar perdido, frases desconexas, tudo milimetricamente calculado. Ela sabe que, se convencer a perícia, poderá usar a internação como escudo. Enquanto Arminda tenta escapar da justiça, fingindo insanidade, Ferretti trilha um caminho completamente diferente, e ainda mais trágico. O empresário corrupto, percebendo que o cerco fechou tanto para ele quanto para sua cúmplice, foge do país com malas cheias de documentos, senhas bancárias e o desespero estampado no rosto. Ele embarca rumo à Europa, pulando de país em país, usando identidades falsas e acreditando que conseguirá recomeçar. Mas esse recomeço nunca chega. A Interpol, acionada por novas provas colhidas por Rogério e pela própria fundação sob intervenção judicial, inicia uma caçada internacional. Ferretti corre de um hotel para outro, muda de aparência, tenta negociar proteção com criminosos locais, mas nada disso adianta. O fim dele chega de forma abrupta e cruel. Ele é executado por um dos filhos das vítimas dos remédios adulterados. Uma morte irônica, amarga e completamente simbólica. O mal que ele espalhou finalmente o alcança. Enquanto os vilões afundam em seus próprios abismos, Gerluce vive uma transformação surpreendente. Após ser presa por roubar a estátua das Três Graças, a jovem passa dias sem esperanças, acreditando que seu nome estava queimado para sempre. Mas a verdade aparece. Ela não era a responsável pelo sumiço da peça. E, com novas provas, Gerluce passa a responder em liberdade. Livre das acusações e com seu nome limpo, ela e Paulinho finalmente encontram paz e decidem se casar. O casamento, simples e cheio de emoção, marca o início de uma nova fase para ela. Mas a grande virada vem depois. Gerluce assume a presidência da antiga Fundação Ferretti, agora reestruturada, e se transforma em símbolo de renovação, coragem e recomeço. A garota que antes era acusada, humilhada, perseguida, torna-se uma líder respeitada e querida. A partir do momento em que Arminda tenta sustentar sua farsa de insanidade, a trama dá uma guinada ainda mais intensa. Nos próximos capítulos, ela será submetida a uma bateria de exames psicológicos que podem definir seu destino,
E claro, ela tentará manipular cada segundo desse processo. Arminda passa a agir de forma teatral, exagerada, tentando convencer os peritos de que perdeu completamente a noção da realidade. Caminha pela cela falando sozinha, inventa diálogos com pessoas inexistentes, alterna momentos de silêncio profundo com crises de choro súbitas. Para quem não conhece sua frieza, pode até parecer convincente, mas o público, cúmplice da verdade, percebe exatamente onde está cada peça dessa encenação doentia. O problema para Arminda é que Rogério não está disposto a permitir que ela escape tão facilmente. Ele reúne especialistas, documentos, depoimentos, gravações e até relatórios médicos antigos que comprovam que a vilã sempre foi perfeitamente lúcida, apenas cruel e calculista. Quando o juiz determina a presença de Rogério na audiência, o clima esquenta. A vilã, vestida com roupas hospitalares, tenta encenar uma nova crise, mas Rogério a encara como quem já viu todos os truques dela antes. O silêncio entre os dois é gelado. A máscara da loucura parece rachar, e enquanto o julgamento avança, a pressão contra Arminda aumenta. Testemunhas que antes tinham medo começam a aparecer, uma atrás da outra. Ex-funcionários da fundação, familiares de vítimas dos remédios adulterados, antigos empregados que sofreram humilhações e até moradores da cidade que cruzaram o caminho dela em momentos decisivos surgem para depor. Cada relato atinge a vilã como um golpe. Nos corredores do fórum, a imprensa se agita. Um boato começa a circular. O laudo psiquiátrico pode não aceitar a tese de insanidade. A cidade inteira entra em suspense, esperando o parecer final. Arminda sente o chão se abrir, percebe que a farsa não está funcionando como esperava. O olhar dela, antes arrogante, fica cada vez mais estilhaçado. Enquanto a protagonista da queda tenta se agarrar ao impossível, Ferretti protagoniza sua derrocada final do outro lado do oceano. Os detalhes de sua morte chocam a cidade quando chegam pelo noticiário internacional. Fotos apagadas, endereços abandonados, registros clandestinos. Tudo indica que Ferretti tentou sobreviver como uma sombra, mas não conseguiu fugir do fantasma das vidas que destruiu. A execução dele vira tema de debates, manchetes, investigações. Para muitos, um castigo tardio. Para outros, um acerto de contas inevitável. Diante desse cenário de colapso moral e revelações sucessivas, a história de Gerluce cresce ainda mais. Ela se torna símbolo de reconstrução. O casamento com Paulinho reúne amigos, moradores, aliados improváveis e até personagens que antes desconfiavam dela. A cerimônia é marcada por emoção, promessas de recomeço e uma sensação rara na novela: justiça social. Depois da lua de mel, Gerluce assume de vez a presidência da fundação. Agora purificada, investigada e renomeada. Ela passa a liderar ações de reparação, investe em novos programas de saúde, reforma a estrutura deixada por Arminda e se torna a maior defensora das vítimas dos remédios adulterados. De funcionária humilhada a presidente admirada, seu arco se torna um dos mais aplaudidos da trama. Cláudia aparece viva após sofrer atentado e revela como virou aliada de Rogério. O clima vai virar de ponta cabeça quando Cláudia ressurgir no momento em que todos acreditam que ela está morta. A jovem, dada como atropelada, desaparecida e sem chances de sobrevivência, vai chocar a cidade inteira ao surgir viva. Pálida, fragilizada, mas lúcida. Sentada numa cadeira de rodas e carregando um segredo que ninguém imaginaria. Nos próximos capítulos, a verdade começa a se desdobrar como um dominó que desaba peça após peça, revelando que nada foi acidente, nada foi acaso e absolutamente tudo estava sendo manipulado por alguém que deveria estar morto: Rogério. Cláudia fica sumida por dias, tempo suficiente para espalhar dúvidas, medo, fofocas e até um ar sobrenatural entre os moradores da chacrinha. Mas a realidade é muito mais cabeluda que qualquer rumor. Assim que o veículo a atingiu,
Ela não ficou jogada na rua, agonizando. Um homem surgiu das sombras, a puxou para longe e desapareceu com ela antes que qualquer vizinho se aproximasse. Esse homem é Diniz, enfermeiro frio, discreto e contratado diretamente por Rogério, que continua vivíssimo e operando sua teia como um maestro invisível, movendo cada personagem como bem entende. Agora instalada numa casa de praia afastada, com cheiro de sal, paredes descascando e portas emperradas por ferrugem, Cláudia tenta se recuperar dos ferimentos. Ela está medrosa, abatida, mas não derrotada. A cada noite, sua respiração irregular ecoa no ambiente e sempre que fecha os olhos, revive o momento do atropelamento. Diniz faz curativos, administra remédios e, apesar de parecer neutro, carrega nos olhos a lealdade cega ao mandante. E é ali, naquele canto escondido, que o destino decide brincar. Gerluce e Paulinho também estão na mesma praia, hospedados em uma casa vizinha, tentando descansar do peso da vida e da última sequência de tragédias da chacrinha. O tormento começa quando Cláudia acorda com vozes conhecidas vindo da areia. A princípio, ela acredita estar delirando, mas quando ouve claramente Gerluce chamando Paulinho para entrar no mar, o pânico devora sua lucidez. Suas mãos tremem, seu peito aperta, e sem pensar duas vezes, ela se arrasta para longe da janela. Em desespero absoluto, liga para Rogério com voz trêmula. Ela tá aqui! Ela tá aqui! Se me ver, acaba tudo! Rogério, sempre gélido, responde com sua calma macabra. Então não deixe que ela veja. Saia daí agora. Vou mandar alguém arrumar um hotel para você. Você sabe o que fazer. Cláudia obedece sem discutir. Pede ajuda a Diniz, que imediatamente a coloca no carro e desaparece da praia sem ser visto por ninguém. Durante o trajeto, destruída emocionalmente, ela perde o controle e chora, soluçando como se revivesse a dor física e psicológica do atentado. Diniz tenta acalmá-la, mas não esconde a frieza profissional. Você só está viva porque o doutor Rogério mandou. Ele disse que eu deveria te vigiar naquela casa. Disse que ia acontecer alguma coisa com você se continuasse lá. Ele previu e estava certo. A revelação faz Cláudia recuar contra o banco. Só de lembrar, foi horrível. Eu ainda escuto o barulho do carro. Sinto o chão gelado, o mundo girando. Diniz, sem se comover, completa. Você teve sorte. Outra pessoa não teria sobrevivido. E é aí que, pela primeira vez, Cláudia solta o veneno acumulado em 2 anos infiltrada na mansão. A ex-mulher dele. Aquela mulher merece o apelido que tem. Dona Cobra. Uma assassina disfarçada de dama da alta sociedade. E aquele parceiro dela? Ferete. Outro verme. Eu vi coisas naquela casa que ninguém imaginaria. Cláudia começa a abrir o jogo. Ainda trêmula, encara Diniz e solta o que estava guardado desde o dia em que entrou na casa de Arminda. Você acha que eu estava lá por quê? Por caridade? Por destino? Rogério mexeu os pauzinhos, me colocou lá dentro muito antes de tudo explodir. Faz 2 anos que eu vivo como sombra naquela mansão. 2 anos ouvindo, observando, anotando, suportando humilhações, fingindo que era só uma cuidadora esforçada, bobinha, sem maldade. Diniz pergunta se ela se arrepende. Cláudia dá uma risada curta, quase amarga. Foi difícil fazer aquele teatro, fingir a mocinha pobre, estudiosa, com aquele sonho ridículo de virar médica, carregar aqueles livros como se fossem parte da minha alma. Eu odiei cada segundo, mas Rogério precisava de alguém dentro da casa dela, e eu precisava sobreviver. A cada frase, a máscara da Cláudia Boazinha se desfaz. Ela revela detalhes sobre como Rogério arquitetou tudo, desde a escolha dela até os pequenos bilhetes que deixava escondidos dentro de caixas de remédio enviadas como doações. Conta que o vilão sabia de cada movimento de Arminda, de cada visita de Ferete, de cada objeto mexido e, principalmente, sabia que sua suposta morte era a única jogada capaz de tirar todos do eixo e preparar o retorno triunfal dele.
Ela revela mais. Diz que Rogério prometeu protegê-la, prometeu pagar seus estudos, prometeu tirá-la da miséria, promessas que ele sempre usou como coleira, mantendo-a presa ao esquema. Eu devia ter ido embora, mas não consegui, confessa, apertando os dedos da cadeira de rodas até ficarem brancos. E então, com a voz tomada de uma frieza nova, ela admite: eu vi o suficiente para saber que Arminda e Ferete não podem continuar respirando tranquilos. Eles destruíram famílias, mentiram, manipularam, mataram. E se Rogério não tivesse me colocado ali, eu seria só mais uma vítima deles. O enfermeiro percebe que a jovem não fala apenas com medo, fala com ódio. Um ódio nascido do atropelamento, das humilhações, da vida dupla, do risco constante. E essa fúria, agora misturada com a lealdade que Rogério plantou, cria um monstro novo, uma Cláudia que Três Graças nunca imaginou. Ela respira fundo, encara o teto do hotel e murmura: quando eu voltar, nada vai ser como antes. Cláudia respira fundo quando finalmente chega ao hotel reservado por Rogério. O quarto é simples, apertado, com cortinas pesadas que bloqueiam a luz da tarde. Diniz a coloca na cadeira de rodas e verifica os curativos novamente. A cada toque, Cláudia sente o peso da própria vulnerabilidade, e isso a enoja. Ela sempre se achou forte, esperta, capaz de sobreviver a qualquer coisa. Mas agora, vendo-se limitada, ela tem apenas uma certeza: alguém vai pagar por tudo. Mal o enfermeiro fecha a porta, o celular vibra. Rogério aparece na tela. A foto dele, como sempre, antiga, posada, quase cínica. Cláudia atende antes da segunda chamada. Preciso saber exatamente o que você viu, dispara ele direto ao ponto. Gerluce, estava a poucos metros de mim. Se ela entra naquela casa, se ela me vê, eu juro, tudo teria ido pro ralo. Do outro lado, Rogério solta uma risada baixa, irritantemente confiante. Você fez o certo. Agora me escute. Você vai desaparecer por alguns dias. Não atenda ninguém além de mim ou de Diniz. E não conte a ele nada além do necessário. Confie só em mim. Cláudia aperta os lábios, sem responder de imediato. A voz dele continua. Eu quase morri, Rogério. Você sabe disso? Quase. Ele corrige seco. Mas não morreu. E isso prova que você nasceu para este jogo. Continue firme. Você ainda tem um papel importante. A ligação cai. O silêncio no quarto é quase opressor. Cláudia olha para as mãos trêmulas e percebe que a vida que conhecia, a vida humilde, silenciosa, a vida de cuidadora invisível, morreu no chão daquela rua junto com a versão frágil de quem ela já foi. Agora, outra pessoa ocupa esse corpo. Ainda tensa, ela rola a cadeira até o espelho. Observa o próprio reflexo, os cabelos ainda desalinhados, a pele marcada por hematomas, os olhos fundos. E mesmo assim, uma centelha de algo novo brilha ali. Determinação, amargura, fome de devolver o golpe que sofreu. Nos próximos capítulos, essa centelha vai se transformar em incêndio. Diniz bate na porta para avisar que vai descer à recepção. Antes de sair, ele comenta: o Dr. Rogério pediu para você descansar, mas disse que amanhã você precisa estar pronta. Ele quer te encontrar pessoalmente. O coração de Cláudia dispara. Medo, curiosidade e uma adrenalina venenosa. Ela responde apenas com um aceno, mas assim que o enfermeiro desaparece no corredor, seus olhos se enchem de uma fúria silenciosa. Algo dentro dela finalmente se rompe. Ela não quer mais ser apenas peça no tabuleiro de Rogério, mas, por enquanto, precisa continuar jogando.